Estamos recebendo aqui o Dr. Frederico Guimarães Marquisotti, endocrinologista, nosso entrevistado de hoje. Vamos falar sobre saúde, sobre assuntos relacionados à especialidade do Dr. Frederico. Por exemplo, um assunto que está muito em voga e sempre vai estar, né? Emagrecimento. Emagrecimento, qualidade de vida, saúde. Doutor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edilei, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, está muito em moda hoje falar em reposição hormonal, em testosterona baixa, alta, enfim, né? O que o senhor tem hoje de informação nova em relação a esse assunto e a necessidade, vamos lá, nós homens, né? Nós homens. Até a gente estava fora do ar aqui, falando mais ou menos qual o nível de testosterona de cada um aqui. O Anderson disse que está com quanto, Anderson? Não, eu não falei nada, eu não sei. Não? Não, vou ter que fazer um exame para saber. O Felipe falou que está em quanto, Felipe? 700 e alguma coisa. Eu estou em 576. Meu outro nível de... O Rodrigo não sabe, né, Rodrigo? Não sei, nunca fiz esse teste. Nunca fez? Nunca fiz. Então vamos começar por isso. Qual é a importância de fazer um exame para identificar o nível de testosterona e o que ela importa na vida do homem, por exemplo? Perfeito. Então, assim, essa questão de que você está perguntando é muito comum no consultório, né, essa dúvida, e na população em geral. E ainda mais porque a gente tem aí um mercado, né, de abuso também, né, de uso de esteroides anabolizantes. Mas qual que é a ciência atrás disso? Os níveis de testosterona do homem, eles vão cair naturalmente com a idade. Isso é normal. E o que vai determinar se você precisa dosar os seus níveis é se você tiver com sintomas de falta de testosterona. Por exemplo, queda da libido, né? Que é a vontade de manter relações sexuais. Se você tiver disfunção erétil, né? Se você tiver queda de cabelo, não, menos pelos, crescimento de pelos. Então, são sintomas, sinais que podem indicar falta de testosterona. Indisposição e fraqueza, né? São sintomas que podem direcionar o diagnóstico para uma falta de testosterona, daí você tem que dosar. Então, esse é um dos motivos, um dos motivos para dosar. E aí, ela estando baixa, hoje em dia a gente considera um ponto de corte de 300, assim, abaixo de 300, você já tem ali, com sintomas associados, você já tem alguma coisa ali para ser investigada ou até tratada. Lembrando que idosos, né, os pontos de corte diminuem um pouco, né, a gente aceita valores mais baixos. Mas, tá, então esse é o primeiro ponto. Agora tem uma outra situação agora, que é vamos dizer assim, entre aspas, novidade, que é homens com excesso de peso, principalmente barrigudos, né, que tem bastante gordura abdominal, e até, principalmente aqueles que desenvolvem o diabetes, mas não necessariamente precisa desenvolver o diabetes, esses homens também podem ter valores de testosterona baixos. Por uma série de mecanismos, ainda não todos compreendidos, mas que tem a ver com resistência à insulina, com a transformação de testosterona em estradiol na gordura. Então, quanto mais gordura, mais acontece essa transformação, então vai diminuir o nível de testosterona. Então, para esses homens é interessante dosar a testosterona, porque se ela estiver baixa, você pode fazer uma reposição temporária. É algo que você vai fazer por um tempo para tirar ele desse ciclo. Testosterona baixa aumenta a massa de gordura, massa de gordura aumentada, a baixa testosterona, e fica um ciclo.
Então, e aí da indisposição, da fraqueza, o sujeito não vai fazer exercício para emagrecer. Então, se você, nessas situações, repõe a testosterona por um tempo, né? Você não pode também repor muito tempo, porque ele não tem falta, ele está com falta naquele momento, mas ele não tem uma falta. Então, você repondo temporariamente, ele volta vamos dizer assim, ele começa a facilitar ele a perda de peso, facilitar ele a fazer os exercícios físicos que precisam, e aí ele sai desse ciclo, né? Emagrece e sai desse ciclo. Então isso a gente chama isso de hipogonadismo funcional da obesidade, e que isso agora está bastante... a gente está sendo muito procurado por isso hoje em dia. Então, a falta de testosterona é um fator causador aí da impotência sexual também? Com certeza. Mas é um dos principais fatores, por exemplo? Não é um dos principais. Assim, ó, mais de 90% dos homens que queixam disfunção erétil, a causa ela tem a ver com aspectos mais emocionais e de cabeça, psicológicos, do que realmente de falta de testosterona. Mas tem também alguns casos com falta de testosterona. Você falou sobre caso de reposição. Aí quando acontece essa reposição, é claro, a pessoa depois pode, de alguma forma, conseguir recuperar essa produção natural, seja com, sei lá, eu posso estar falando que eu sou completamente leigo no assunto, mas essa questão sobre, por exemplo, alimentação, exercício físico, enfim, e essa reposição ser interrompida depois da produção natural, vou retomar? Ótima pergunta. É exatamente essa a ideia. Você repõe por um tempo, e não pode ser muito tempo também, porque senão você acaba se prejudicando, porque você vai acabar prejudicando a sua própria produção, se você repor muito tempo. Então, isso quem vai determinar é o médico, e a ideia é que ele faz uma reposição temporária, emagreça, e ganhe massa muscular, né? Ganhe força e faça exercício. Não adianta também fazer só o uso, né? Tem que mudar os hábitos. A alimentação também influi? Tem que mudar os hábitos. Melhorar a alimentação e melhorar a atividade física. Aí ele vai sair desse ciclo e você tira a testosterona, né? O que você está fazendo por fora. Isso é importante saber, porque também a gente tem que tomar muito cuidado com o abuso de testosterona, né? Isso não pode ser vamos dizer assim, uma desculpa para usar em excesso, né? Como tem muitos jovens usando até, né? Em academias e tudo, para ganho de massa muscular. Aí é um efeito, é o efeito anabolizante, aí já está fora do correto, né? Aí já é um uso que não é recomendado. Qual é o risco do abuso, da utilização indevida, sem o acompanhamento médico, para um jovem, por exemplo, que quer ganhar massa muscular, quer ganhar massa magra, vai para academia e vê o amiguinho lá que já está bombado, né? Embora a expressão bomba tenha a ver com o uso realmente indevido, né? Mas vamos lá, sujeito que quer ganhar massa muscular, quer ganhar massa magra em pouco tempo, num tempo bem abreviado, e acaba abusando. Quais são os riscos que se correm? Então, são inúmeros. Vou citar alguns aqui, que às vezes o próprio usuário não tem conhecimento. O que eu acho mais preocupante é a dependência. Porque uma vez que ele começa a usar, ele vai se sentir melhor, obviamente, porque ele vai ter mais força muscular. Isso aí também é inegável, né? Não dá para negar o efeito que vai ter de... É um efeito imediato? É um efeito rápido. Então ele vai ganhar massa muscular, ele vai ficar vai se sentir melhor, vai se sentir mais forte. Só que isso às custas de um excesso de testosterona. Quando é feita a redução dessa... Então, aí vamos supor, chega no consultório, tá usando em excesso, vamos reduzir. Tem que ser feita uma redução progressiva, porque senão ele vai sentir aquela abstinência. É como se fosse droga. É como se fosse uma droga. Isso cria dependência? Cria dependência psicológica e física. Porque, como eu estou dizendo, quando você começa a reduzir, ele vai começar a se sentir mais fraco. Naturalmente, ele estava lá em cima, né?
com níveis de testosterona de 3.000, que são níveis extremamente altos. Quando você começa a diminuir, ele vai sentir. Ele vai sentir, pode sentir diminuição da libido, vai sentir, vai sentir mais fraco, e daí não vai conseguir puxar o peso que ele está puxando na academia, né? Então, com excesso de testosterona, então ele vai sentir e vai querer aumentar novamente, né? Fisicamente ele pensa assim, e psicologicamente também, né? Ele se sente melhor usando, então ele vai querer usar, e daí ele não sai desse ciclo, né, de uso, e quando ele para, tem abstinência, então cria dependência. Esse é um problema. Eles tentam na academia contornar esse problema usando medicamentos que estimulam a sua própria testosterona, né? Tira a testosterona e dá esse tipo de medicamento, mas isso é totalmente fora de estudos científicos, não tem nada que mostra que isso tem bom resultado ou que isso diminui a dependência. E fora essa dependência, tem também as questões, por exemplo, aumento de agressividade, aumento de mortalidade. Esses usuários crônicos aí de testosterona em altas doses, eles têm 3 vezes mais chance de morrer que uma pessoa que não usa, de um homem que não usa. Infarto, hipertrofia do miocárdio, né? O miocárdio é o músculo do coração, ele fica maior, ele cresce, e isso pode levar a arritmias, pode levar a infarto. Câncer de próstata, Câncer de próstata. A testosterona, a reposição não dá problema. Agora, quando você está abusando se você tem um câncer de próstata, aí ele vai piorar, né? Se você tem ali um início de câncer de próstata, né? Já tem um pequeno câncer, e usar a testosterona vai piorar. Mas pode ser também um gatilho para um começo ou não? Isso ainda não está totalmente provado que a testosterona vai causar. Mas não, eu falo o abuso da testosterona. Sim, o abuso. Mesmo o abuso ainda porque assim, não existem estudos com pessoas abusando, né? Como é que eu vou pegar e falar assim, vou pegar aqui 10 pacientes, vão dar uma dose alta neles de testosterona, isso é antiético. Então não tem como você fazer estudos. Mas de quem já está usando? Pois aí alguém quer dizer assim, não, quero saber como é que está a minha situação, vai lá e faz um exame completo. Não tem isso? Alguém que está na academia já está fazendo Sim, não, a gente faz isso, né? A gente pede para dosar. E aí não... Mas é comum ou não é comum você identificar um jovem que já tem problema na próstata por conta do uso? Não é. Não, a próstata não é o principal problema do jovem, né? O jovem vai ter outros problemas, acne, por exemplo, sim, queda de cabelo pelo excesso de testosterona, essa questão que eu falei da agressividade também pode causar... E esses outros problemas que eu falei aqui, que são bem sérios, né? Hepatopatia, né? Problemas do fígado. Sim, a gente está falando aqui até num assunto, por exemplo, estamos falando diante do médico. Claro, o médico, quando ele está acompanhando o paciente, aí a situação é outra. Você tem um acompanhamento, né? Eu acho que o direcionamento é para quem não usa o acompanhamento médico. É quem resolve fazer por conta própria, porque o amigo disse, porque o meu amigo da academia usa, porque o outro disse para o outro, que disse para um, que é assim, não tem isso? Isso é bem comum. E compram hormônios no Paraguai, compram de forma totalmente sem critérios, né? E sem controle de qualidade. É assustador. Usam hormônios para uso veterinário. Pessoal de academia realmente não tem muito pouca ideia e noção do que eles fazem. E vai nisso que você falou. O amigo, o colega do lado faz uso, então eu vou fazer também, né? Só que eles não veem, como a gente que está ali do outro lado, os problemas. Quem vê os problemas é o médico, né? Porque quando dá problema vai parar no médico. Agora, outro problema. E agora tem uma situação ainda mais
preocupante que também tem alguns médicos que não são muito éticos e que fazem também de forma errada, né? Estão fazendo aconselhamento de forma errada, né? Fazendo essas reposições de forma errada. Médicos não especialistas que se aventuram nessa seara e acabam prejudicando os pacientes. Tem umas 2 semanas, doutor, que eu recebi relatos até de uma distribuição desenfreada da Tadalafila. Acho que é esse o nome. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse medicamento e os perigos de você usar de uma forma... Acho que todo medicamento, se você usar demais, né? Como é que é a diferença entre o remédio, o veneno e a dose? Mas é que você falasse sobre isso. Então, Tadalafila é um medicamento que é usado para disfunção erétil, né? Ela aumenta a circulação nos vasos penianos e a ereção, ela tem a ver com isso, né? Aumento da circulação arterial nos vasos sanguíneos do pênis. Então, ela faz essa vasodilatação, que ela aumenta o calibre dos vasos sanguíneos ali, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a ereção. Ok, esse é o efeito que a gente deseja da medicação. É uma boa medicação, se usada corretamente. Agora, como você disse, todo remédio usado em excesso provoca efeitos adversos. A Tadalafila, como ela é vasodilatador, né, ela pode dar também dilatação em vasos, não só no pênis, mas também fora, né? Que tem um problema cardíaco, por exemplo, pode ter problema. Exatamente. Os cardiopatas que usam determinadas medicações não podem associar a Tadalafila. Então, aí quem vai definir isso vai ser o médico, né? Que vai prescrever a Tadalafila, se você pode ou não usar. Mas tem que tomar cuidado. E outra situação que está acontecendo é usar Tadalafila como implante hormonal. Isso agora surgiu essa nova modalidade, vamos dizer até criminosa, porque não tem nenhum estudo dizendo que você pode usar Tadalafila como implante, né? E está sendo vendido aí já no mercado por farmácias de manipulação que não sem autorização da Anvisa, e é um perigo que a sociedade está sendo exposta. Inclusive, agora no dia 5 de outubro, em Florianópolis, vai ter um fórum de ética médica do CRM tratando sobre esses assuntos, né? Sobre implantes hormonais subcutâneos, que é um problema sério que está já tem alguns anos, né? Que estão sendo utilizados e de maneira inadequada. Aqui tem quem está mandando um abraço para você, doutor Frederico. É o nosso glorioso Serafim Venzon. Grande abraço, Serafim. Está dizendo aqui, mandando um abraço para você também, Rodrigo, para o Anderson, para o Felipe, para toda a equipe. Ele está acompanhando nesse momento, está circulando aí e está acompanhando. Um abraço, Serafim. Ô, doutor, tem 2 assuntos aqui. Nós temos pergunta ali no WhatsApp e eu tenho outra pergunta aqui que chegou sobre um momento que está acontecendo aí para quem está buscando emagrecimento. Eu lembro que endocrinologista tinha uma época que para fazer para você emagrecer era o endócrino. Hoje o pessoal também procura, além do endócrino, procura como é que é? Que trabalha com clínica de emagrecimento? Equipe, né? Tem. Equipe, né? Na verdade é multidisciplinar, né? Que vem que tem nutricionista, exatamente. Mas tem uma situação aqui que eu quero registrar e que está acontecendo bastante. Vamos ver se eu acho aqui, onde é que eu botei aqui que vem... Sobre o Ozempic. Isso, exatamente, sobre a injeção do emagrecimento, né? E aí, doutor? Então, Ozempic, que é o nome comercial, é a semaglutida, o nome da droga, né? É
A semaglutida hoje ela já tem também oral, né? Não só injetável, não só com injeção subcutânea. Mas a que ficou famosa é a Ozempic, que é a injeção subcutânea. Ela realmente é uma boa medicação, porque ela tem uma boa eficácia, né? Ajuda a emagrecer mesmo. E com poucos efeitos colaterais, né? E o efeito colateral principal é náusea, que é geralmente transitória, né? Ela cessa com o uso. E efeitos assim graves nenhum. Então, praticamente nenhum, ou raríssimos. Então, é uma medicação que se popularizou, né? E tanto porque ela tem boa eficácia, poucos efeitos colaterais, e ela é usada inclusive para diabéticos, né? Para diabéticos a longo prazo, né? Os diabéticos usam indefinidamente. Eu li sobre isso, que o medicamento primeiramente foi criado para tratamento de diabetes. Exatamente. Depois se criou depois que, enfim, foi descoberto e aliás é comumente usado na questão de emagrecimento. Na verdade, se você for olhar na bula, o Ozempic é para diabetes. E a semaglutida, que é a droga, né? Ela agora foi lançada também uma medicação à base de semaglutida, que é o Wegovy, para obesidade. Mas é a mesma droga, né? É só questão de nome. Mas como é que funciona ela? É uma aplicação só? Então, é uma aplicação por semana. É uma aplicação por semana. E subcutânea. O paciente mesmo aplica, né? O médico, a gente ensina. E você pode usar, não tem um prazo determinado, né? Pode usar por um prazo longo. E ela ajuda a emagrecer, sim, em torno de 5 a 10% do peso. Mas ela é um inibidor. E é vendido sem receita, né? Isso infelizmente, né? Porque como qualquer medicamento, também tem seus contraindicações, né? Então tem pacientes, por exemplo, com refluxo gastroesofágico, pacientes que não deveriam usar, né? Tem alguns pacientes que não deveriam usar. Mas, enfim, você perguntou como que funciona, né? Basicamente ela funciona inibindo, aumentando a saciedade. O que é a saciedade? Você come um pouquinho e não quer mais, né? Então é mais ou menos assim. O paciente, não é incomum falar: doutor, eu tô com nojo da comida. Eu como um pouquinho e fico... É como se ela dá uma sensação de plenitude no estômago, gástrica. Então o estômago como se estivesse cheio. Mas ela tem esse efeito, né? E no caso do diabético, por que ela é usada? Além disso, de diminuir, aumentar a saciedade, que também é bom para o diabético, ele come menos, ela ajuda a aumentar a insulina. Ela aumenta o nível de insulina e diminui o nível de glucagon. O glucagon é um hormônio que aumenta a glicose. Então, você diminuindo ele, você vai diminuir a glicose também. Então, ela faz todos esses mecanismos aí que ajudam a emagrecer e ajudam a melhorar o diabetes. E por isso que ela foi uma revolução, vamos dizer assim, no tratamento. Isso é de quanto tempo, mais ou menos? Já deve ter uns 4, 5 anos, já é pelo menos. tempo. Mas parece que agora é que deu um boom aí, né? Eu não sei ao certo, mas uns 5 anos eu acho que já tem. Praticamente 5 anos já tem. Já está acabando, a patente já vai vencer daqui a pouco. Mas para você, ela foi uma revolução. Vendeu assim muito no mundo inteiro, a ponto da empresa a fabricante da empresa se tornou a líder de mercado na Europa inteira. É a empresa que mais fatura na Europa inteira, inclusive mais do que petrolífera. Laboratório. Não só de laboratório, de todas. Agora tem que cuidar, e eu vi sobre isso, tem que cuidar com o chamado efeito sanfona. Porque, né, a pessoa que interrompe esse tipo de medicação e vai perder o peso, se não continuar com a sua disciplina e voltar a comer, vai voltar. Eu sempre digo que o melhor perder 1 quilo é um parto, mas para recuperar 5... O melhor remédio para emagrecer é fechar a boca. E ir para academia, caminhar e tal. Mas o melhor remédio é fechar a boca, mas né, doutor? Essa foi uma boa colocação.
Eu sempre falo isso para os pacientes que a obesidade, excesso de peso é uma doença crônica. Hoje a gente já considera assim, né? É como se fosse uma pressão alta. Você sempre vai ter que tratar. E o tratamento atual é alimentação e exercício físico, né? A medicação vai ajudar você a se motivar, você ter uma perda mais rápida, acelerar o processo. Então a gente considera assim a medicação hoje. Só que eu também vou colocar aqui também sob perspectiva que eu acredito que em breve, no futuro, não tão longínquo, a gente vai usar medicamentos de uso crônico também para excesso de peso. Assim como a gente usa para pressão alta, para diabetes, a gente vai acabar chegando a esta situação justamente por isso que você falou. Porque às vezes quando o sujeito para a medicação, ele volta a engordar se ele não mudou os hábitos. E é difícil mudança de hábitos, né? A mudança de hábitos não é uma coisa simples, não é tão fácil quanto... É comportamento, né? Não é fácil. Então eu acho que a gente vai chegar ainda nesse ponto. Tinha um grande mestre da endocrinologia, o professor Alfredo Halper, de São Paulo, que ele já falava isso há muito tempo. Ele já faleceu, mas ele já falava isso há muito tempo, que nós vamos chegar num momento em que vamos usar medicamentos cronicamente para pacientes que querem manter o peso. E o problema é que são caros, né? Hoje em dia o Ozempic é caro, é um medicamento de alto custo. Então, é caro isso quanto, é... doutor? Caro quanto? Vai sair uma caneta custa R$1.000, uma caneta, que dura 1 mês ou 2 meses, dependendo da dose. Agora tem uma coisa sobre dieta, uma coisa que me incomoda, mas não tem a ver com medicamento. Que eu já vi gente fazendo um tal do jejum intermitente. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar. Pessoas que ficam 24 horas, 36 sem comer nada, só tomando água e chá. Depois enfim, vai perder peso sem se alimentar. Eu não sou muito adepto ao jejum intermitente. Não recomendo de rotina para os pacientes. Tem algumas situações que você pode fazer, não é contraindicado. Não tão longos assim como você disse, né? Um jejum de 12, 16 horas, vai lá. Agora não mais do que isso também, né? Mas qual o problema do jejum intermitente? É que quando você faz tanto tempo assim de jejum e o seu organismo não tem a glicose, que é a fonte energética, ele vai consumir proteína, vai consumir seus músculos. Então, principalmente para quem quer ganhar massa muscular, quem quer manter a musculatura, não é uma boa estratégia. Vai perder energia e vai ficar flácido. Vai perder massa muscular. Você precisa usar a energia de algum lugar. Se você não está comendo, ele vai tirar da onde? Vai tirar da gordura, mas vai tirar dos músculos também. Então vai perder um pouco de músculo. Então tem esse porém. Mas em algumas situações a gente pode usar o jejum intermitente. Não é também uma coisa totalmente contraindicada. Tem pergunta aí, Anderson? Você falou que tinha uma pergunta? Tem sim. Tem algumas pessoas aqui perguntando, né? A primeira pessoa foi o Genaldo Melo. Ele pergunta o seguinte pro doutor: se há um tratamento alternativo para recuperar a testosterona? Então, existem fitoterápicos aí que são divulgados como substitutos para testosterona, né? Como se fosse usar, ao invés de usar testosterona, vão usar esses fitoterápicos como tríbulos terrestres, maca peruana, todos sem nenhuma comprovação científica. E lembrar também que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais, né? E inclusive alguns até graves, mas então tomar cuidado, né? Não usar esse tipo de medicamento, porque não é reconhecido cientificamente, não tem nada que justifique o uso. Certo. E uma outra pessoa está perguntando aqui, gostaria de saber uma coisa: eu tomo o Datafila 5 ml todos os dias à noite, isso pode me prejudicar? Não, essa é uma indicação, né? Pacientes que
que necessitam, a dose é 5 miligramas por dia, ou você pode usar 20 miligramas só no dia que você vai ter a relação, né, sexual. Certo. Por enquanto são essas duas perguntas, né? Aqui também acho que uma pessoa perguntou a questão da falta do libido. É mais comum nas mulheres, né, do que nos homens. Realmente. Por quê? A libido feminina, ela envolve uma série de situações, tem uma série de causas possíveis, que vai desde desentendimento com o marido, problemas emocionais, sobrecarga de funções, né? Hoje em dia, né, as mulheres hoje têm que trabalhar, têm que cuidar de filho, têm que fazer comida. Então, muitas mulheres ainda estão nessa situação. Tem problemas de alguma doença que está... ela está com alguma doença crônica, isso também vai interferir. Está na menopausa, entrou na menopausa, é um momento também que a mulher diminui a libido. Enfim, uso de algum medicamento, que pode estar usando algum medicamento, por exemplo, para ansiedade ou para depressão, que também diminui. Então, tem uma série de fatores não hormonais que afetam a libido da mulher. O homem... a questão hormonal que é a mais importante no sentido de doença, né? Ou questão psicológica, como eu já falei. Mas aí é só você fazer um aconselhamento, uma pequena terapia, ele já melhora a disfunção erétil por causa, se for psicológica, né? Ou repõe a testosterona. Na mulher, a questão hormonal, ela é bem menos importante. Apesar de apesar de ser divulgado em alguns meios que a mulher também tem falta de testosterona. Isso é um erro. A testosterona da mulher nem deve ser dosada, porque ela é baixa. A mulher tem que ter testosterona baixa, o homem é que tem testosterona alta, né? Então, não tem que repor testosterona para a mulher, não tem que dar testosterona. A não ser que ela queira ganhar músculo. Também está errado, né? Não se deveria para isso. Isso é proibido pelo CRM. Mas para libido da mulher, existe uma formulação de testosterona em gel, que você pode fazer em gel, manipular, e fazer um teste terapêutico. Usa ali um tempinho e vê se melhora, e se não melhorar, você para. Mas não precisa nem dosar a testosterona na mulher. E esse uso também de gel de testosterona em mulheres para queda de libido após a menopausa, é nessa situação que a gente usa, também tem que ser com orientação médica, não é para todas, tem que ver se não são essas outras causas que estão afetando, que aí não vai adiantar nada também fazer esse uso de testosterona em gel. Então tem uma série de situações que quem vai detectar é o médico, né? Na consulta, através da anamnese, que vai chegar à conclusão se precisa alguma coisa de medicamento ou não. É claro, pode haver um tratamento à base de exercício físico, uma alimentação, e aí tem alimentação e alimentação, talvez algum alimento rico em alguma vitamina que possa cortar a necessidade do remédio. Sim, então, por exemplo, voltando então nas causas da libido, da baixa libido feminina, uma delas é isso: abuso de álcool, tabagismo, sedentarismo, então má alimentação, obesidade, tudo isso. Aí a mulher às vezes ganha peso, nem precisa ser obesa, ganha um pouquinho de peso, a autoestima dela vai lá embaixo, daí a libido vai junto. Então, também são outras situações que... posso te dizer que 95% dos casos não precisa usar nada. É só corrigir algum erro desses que eu estou citando aqui. Tem mais uma pergunta aqui, eu gostaria de saber, eu tomo Glinfage 500 ml, posso tomar essa injeção de emagrecimento? Pode, não tem contraindicação de associar a semaglutida que a gente estava falando, que é o Ozempic, com Glinfage, não. Pode usar, não tem problema não. Mas procure o seu médico. Não faça isso por sua conta, né? Não faça sem orientação médica. Então tá respondido aí. Ok.
É isso. Doutor Frederico Guimarães Marquisotti, endocrinologista aqui de Brusque. Muitíssimo obrigado, doutor. Sempre é interessante trazê-lo aqui, rico em informação. Obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição sempre que precisar.